Então tá, vamos conversar sobre emoções. Os nossos estados emocionais, quando a gente fala sobre isso, parece que a gente está querendo robotizar as pessoas, né? Então eu escuto muito isso. Ah, mas é, sentir emoções agora é errado, né? Eu tenho, são as minhas emoções, né? Eu vou ficar agora controlando as minhas emoções. E essa é a primeira coisa que eu quero que você aprenda a diferenciar. Quando a gente usa a palavra regular emoção, não é anular emoção. Regular emoção não é fazer você deixar de sentir emoções. Regular a emoção é como se eu uso muito a metáfora daquelas TVs mais antigas, agora eu tô entregando a minha idade aqui agora, daquelas televisões mais antigas, quando a gente tinha que abaixar o volume na TV mesmo, sabe? Ia girando assim o botão. Não era no controle, não era de apertar. Era virando ali, né, na própria televisão. E essa coisa de você ir girando devagarzinho e abaixando aquele volume do som que estava saindo da TV, isso é uma regulação do som. É mais ou menos isso em relação às nossas emoções. A regulação emocional é a habilidade de você conseguir ajustar o tom daquela emoção. Não é você anular e deixar de sentir. Mas muitas vezes ouso dizer que boa parte das vezes nós estamos com reações emocionais que não precisavam. Quando eu digo que não precisavam, o que isso quer dizer? Que elas não têm uma função, elas não são úteis. As nossas emoções, que é a primeira coisa que você precisa entender, as nossas emoções, elas todas têm uma função. A tristeza, a raiva, a inveja, os ciúmes, o amor, a alegria, tudo tem uma razão, tem uma função. Não é à toa. O nojo, né? Quando a gente pensa aí nas emoções básicas, principalmente o nojo, por exemplo, o medo, todos eles têm função, né? E mesmo quando a gente sai das mais básicas e vamos para as emoções mais complexas. O que significa ter função, Stacey? Traduz isso. Significa que, por exemplo, se eu estou com raiva de algo, esta emoção me mostra que tem alguma coisa acontecendo que não tá justo, que não tá certo, que não tá como eu espero. Quando eu fico triste com algo ou quando eu me frustro, essas emoções elas são bússolas que mostram pra gente que estamos. Se a gente não prestar atenção, a gente vai seguir a vida ali no piloto automático num percurso que não é o percurso que a gente gostaria. Então a tristeza, ela vem ali, ela te faz se afastar um pouco da situação. O que a gente faz quando a gente tá triste? A gente dá uma isolada, né? A gente fica meio quieto. Eu vou espirrar e não vai ter edição esse vídeo, tá? Desculpa. Passou. O que acontece? A tristeza, por exemplo, ela faz a gente dar uma isolada, né? Pra quê? Pra que a gente se afaste um pouco de tudo que tá acontecendo e olhe um pouco pra dentro. Olha como isso é necessário. Quantos momentos da vida a gente tá se perdendo? A gente vai seguindo no automático, seguindo, fazendo o que os outros falam. E quando a gente vê, a gente se afastou totalmente daquilo que faz sentido pra gente, por exemplo. E aí, quando a tristeza surge, é que você para se observar e para entender e para refletir sobre os caminhos que você está tomando, se existem coisas que você poderia ou deveria estar fazendo diferente. Quando a gente olha para algo que o outro tem e a gente tem aquele sentimento de incômodo, isso nos mostra que existem coisas que a gente quer muito alcançar, atingir, que talvez a gente esteja ignorando. E a hora que a gente vê aquilo com a outra pessoa, que a gente lembra, poxa vida, isso também é importante para mim. Não ressoa o que não é importante para você. Claro que fazendo um parêntese, a gente vai chegar justamente nesse ponto. Tá, você tá com uma inveja, mas você está a inveja muitas vezes ela é uma emoção que em alguns significados ela significa o de desejar o mal, mas a gente pode olhar o sentimento da inveja somente como o sentimento de eu também queria isso para mim, e não necessariamente de você desejar o mal da outra pessoa, mas de você olhar qual é a parte que te cabe. Entender isso como uma bússola de que, poxa vida, isso aqui que eu tô admirando ou que eu estou desejando, eu queria também pra mim. Eu fico triste quando eu vejo que isso existe e eu não tenho. Por quê? Porque isso é importante pra mim. Como é que eu vou alcançar isso? Então, o que a gente vai aprender hoje é que o grande ponto não é as nossas emoções, o grande ponto de erro, né? As nossas emoções, elas não estão erradas. O que a gente faz com ela é que pode ser ou não adequado ou produtivo.
Só que se as emoções estiverem completamente desreguladas, a gente não consegue nem fazer nada de produtivo. Para a gente conseguir fazer algo de produtivo, elas precisam estar em um tom adequado. Então vamos voltar, vamos recapitular. Espero que não esteja confuso. Qualquer coisa você manda aqui para mim. Mas o meu jeito de gravar é assim, é sem roteiro, é conversando, é construindo junto com vocês. O que que acontece, tá? Quando a gente está sentindo uma emoção, em tese, ela é para ser funcional. Ela vai nos mostrar que algo é importante pra gente, que algo a gente precisa olhar. Ela é uma bússola. Só que se ela for extremamente intensa, a gente meio que é engolido por ela. Então, quando que uma emoção está desregulada? Quando ela é muito intensa, sim, muito, muito, muito forte para uma situação. Quando ela às vezes sobe muito rápido e não dá tempo de você perceber essa emoção. Você não consegue mais olhar e perceber o estado emocional. Quando ela demora muito para baixar. Então, assim, a situação já passou e você tá lá ali semanas vivendo aquilo ainda. Ou quando ela é desproporcional para a situação. E percebam quanto tudo isso não é objetivo, né? É subjetivo da gente medir. Mas a gente sabe quando as nossas emoções elas não estão legais. Quando a gente está desregulando demais, a gente sabe. A gente percebe que a frequência está muito constante. Que no fundinho a gente tem até uma vozinha lógica que diz, poxa vida, não era para tanto. Não precisava disso tudo. Tem alguma coisa aqui que eu tô dando uma exagerada, mas eu não consigo. A gente percebe às vezes depois que a situação passa, nossa, não era pra tanto. Ou as pessoas começam a nos dizer que, olha, peraí, tá demais, né? Pessoas que querem o nosso bem começam a dizer, tá demais. Então, a gente tem uma certa percepção, mas nem por isso a gente consegue regular isso. Então, as nossas emoções, a princípio, elas são funcionais. Existe um motivo pra gente sentir tristeza, raiva, mesmo as emoções negativas, nós precisamos delas pra gente evoluir, pra gente atingir os nossos objetivos, pra gente se aproximar do que é importante. A gente precisa das emoções, inclusive das negativas. Porém, se elas estão muito desajustadas, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Você sente muito ciúmes do seu namorado ou da sua namorada sem razão. Você sabe no teu racional que essa pessoa não está fazendo nada para gerar toda essa emoção e você continua sentindo e sofrendo por isso. Isso é uma desregulação emocional? Esse ciúmes vem, ele sobe de uma vez, muito rápido, ele vem de uma forma muito intensa, você às vezes fica dias pensando naquilo e você sabe que não precisava, que o seu parceiro ou sua parceira não deu motivo para isso. É um exemplo. A gente tem isso com a raiva, a gente pode ter isso com a tristeza, a gente pode ter isso com uma série de emoções ou com todas as emoções. E aí que tá. Como que a gente aprende a regular essas emoções é que é o ponto. A gente não vai zerar elas, mas a gente precisa conseguir abaixar elas para um nível aonde elas estão ali e a gente consegue olhar para elas e refletir o que elas estão querendo nos dizer, olhar, entender elas como uma bússola. Você consegue, quando elas estão mais, ela tá ali, mas tá mais, não é contida, tá mais ajustada mesmo, mais regulada, você consegue olhar para ela e ver o que ela tem, minha bateria, desculpa, e ver o que ela tem de importante para te dizer. E a partir disso, você consegue tomar atitudes sensatas, atitudes úteis a partir daquela emoção. Aí essa emoção tem utilidade, porque a gente consegue juntar ela com a nossa razão. Então a gente não vira robô, que é o que eu estava explicando no começo do vídeo. Você não deixa de sentir emoção, a gente precisa delas. Elas são o nosso norte, mas a gente não age somente com base nelas, tirando alguns casos extremos, já posso dar um exemplo. Mas em geral, é importante que a gente una as nossas emoções, elas são a nossa bússola, com a nossa razão. Então a gente olha para nossa emoção e a gente não nega ela, a gente valida ela. Eu tenho o direito de me sentir de determinada forma. As minhas emoções, elas são válidas. Então eu não brigo com as minhas emoções, eu não tento me
distanciar delas, eu não tento não senti-las e muito menos julgo as minhas emoções. Se você ficar julgando as suas emoções ou brigando com as suas emoções, provavelmente elas vão aumentar de intensidade, do tipo, eu não devia sentir raiva, eu não devia estar me sentindo assim, porque eu sou muito isso e aquilo. Se você começa nesse processo interno de ruminação, primeiro que as suas emoções negativas tendem a piorar, aumentar ainda mais, tá? Segundo, que você não consegue se aproximar delas para ver como elas podem te ajudar, porque você tá ali brigando com elas. Então a gente precisa sair dessa defensiva com as nossas emoções e acolher. Tá, eu tô com raiva. Mas eu não devia estar. Não, mas eu tô com raiva. Isso aqui me gera raiva. Não importa se a fulana não sentiria, se é demais, se não é. Neste momento, o que eu estou sentindo é raiva. Entenda, começa sempre por aí, a regulação emocional, com a validação. O primeiro passo da regulação emocional é a validação da emoção. Eu estou com raiva. É reconhecer, na verdade, nomear e depois validar. Eu estou com raiva e eu tenho direito de me sentir com raiva. O que eu vou fazer a partir disso? Não, tá muito intenso. Tá muito intenso, então eu vou me afastar da situação. Isso é regular. Eu vou me afastar dessa situação e eu vou dar uma respirada. Não, tá num estado mais ou menos, eu acho que eu preciso conversar sobre isso. Conversar pode ser regular. Existem inúmeras técnicas de regulação emocional que elas costumam variar. Às vezes o que funciona para raiva não é o que vai funcionar para tristeza ou para os ciúmes. Nem sempre o se afastar funciona para todas. Eu gosto muito de usar o exemplo tédio. Né? Geralmente o tédio ele é uma emoção que incomoda. Muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande em tédio. Eu sou uma delas. Cansaço. Cansaço é uma sensação física, mental, emocional, mas que a gente precisa muitas vezes regular eles emocionalmente, quando não dá para dormir, por exemplo, não dá para sentar e descansar. Então, esses estados, né, enfim, emocionais, eles precisam ser abaixados e muitas vezes o que funciona para um não funciona para outro. Às vezes, para a ansiedade, não é sair de perto. Para a ansiedade pode ser respirar fundo, igual a gente faria com a raiva, mas pode ser que para a ansiedade você queira sair correndo e fazer uma atividade física, dar uma volta correndo no quarteirão. Quem nunca teve uma ansiedade que precisou sair correndo, talvez não entenda, mas isso acontece com muita frequência. De a pessoa, na verdade, sentir que ela precisa gastar, extravasar. Às vezes a gente tem uma euforia, não é só emoção que aparentemente é ruim não, tá, gente? Pode ser uma euforia, uma empolgação. E a gente precisa extravasar aquilo, sair falando para as pessoas, isso é uma forma de regular. Ou a gente quer dançar, isso é uma forma de regular. Regulação emocional é tudo aquilo que a gente faz para dar uma abaixada numa intensidade que está tão grande que a gente não consegue processar. A gente não consegue pensar sobre aquilo para agir da melhor forma. Então a gente precisa fazer algo que dê uma abaixada inicial para daí a gente olhar para essa emoção e decidir o que a gente vai fazer a partir dela. E é justamente por não sabermos regular emoções que boa parte de nós vai para a comida. Porque a gente sente aquele pico emocional, muitas vezes a gente nem sabe direito o que é esse pico, o que a gente está sentindo exatamente. E aí aquilo incomoda. É normal do nosso organismo não querer ficar nessa intensidade, querer voltar para o estado basal. E aí ele procura alguma forma de regular, de abaixar um pouco essa emoção, mesmo que você não esteja lidando com ela de fato. A regulação emocional não é sobre necessariamente você lidar com essa emoção, é só sobre você abaixar. E sabe que eu escuto muito isso, né? Comer não resolve, né? As pessoas tentam enfiar isso na nossa cabeça. Por que você vai comer se comer não resolve o teu problema? Mas no momento que você está tentando regular a emoção, você não está tentando resolver nada. Você só tá tentando regular a tua emoção, você só tá tentando fazer ela dar uma baixada. E aí, sinto te inflamar, mas comer resolve pra caramba, né? Traz uma série de consequências depois. Mas na hora baixa. Às vezes logo em seguida já sobe de novo, aí depois vem a culpa, traz uma série de outros problemas na sua vida. Mas imediatamente falando, relaxa, distrai, anestesia, traz prazer, traz conforto, traz segurança, muitas vezes de acordo com as nossas memórias aí afetivas. Então comer regula as nossas emoções. É por isso que a gente acaba comendo. Então, eu acho uma balela essa história de tentar te convencer a não comer, comer não resolve o seu problema. Não, mas a princípio, o teu cérebro não tá tentando resolver um problema. Ele tá tentando regular, abaixar aquele estado emocional que tá muito intenso, para talvez depois você
lidar com o problema. Muitas vezes a gente não lida, né? A gente só abaixa o estado emocional, não resolve o problema e dali a pouco o que vem? Vem a bendita da emoção de novo e a gente fica nessa cascata aí. Então, a regulação emocional, ela parte de você encontrar uma estratégia para dar uma baixada e depois você lidar com o problema. Então, olhar para aquela emoção, tentar entender o que aquela emoção está tentando te mostrar de importante e ver como é que você vai resolver isso para a tua vida. E aí, muitas vezes, os nossos estados emocionais estão muito intensos e desregulados, desproporcionais, por conta dos nossos pensamentos, que é um assunto para um outro vídeo. Então, a forma como a gente pensa muitas vezes é distorcida. A gente interpreta as coisas que estão acontecendo aqui na nossa frente, não necessariamente de acordo com o que está acontecendo aqui na nossa frente, mas muitas vezes de acordo com coisa que aconteceu lá atrás, ou coisa que a gente acha que vai acontecer no futuro. Frequentemente, a gente não está conversando com as pessoas ou agindo no mundo de forma com aquilo que realmente está na nossa frente ou que está acontecendo, mas sim com os nossos padrões de crenças, de histórias de vidas, de memórias que vão sendo ativadas por coisas que são parecidas. Você está conversando com alguém, esse alguém fala um negócio parecido com uma coisa que você escutava muito lá atrás, e aí isso vira um gatilho. Quando você vê, você está ansiosa, você está respondendo de um jeito com uma pessoa que não tinha porquê, não era aquilo que estava acontecendo ali. A pessoa fica sem entender nada e, na verdade, você não está reagindo àquela situação em si. Você está reagindo a padrões lá de trás, da sua história de vida. E aí, esses padrões a gente chama de crenças. São ideias ali que a gente tem lá no fundinho da nossa mente, muitas vezes a gente nem tem consciência delas, e elas vão guiando as interpretações que a gente vai fazendo aqui do agora. E essas interpretações, quando elas são muito distorcidas, elas geram emoções muito intensas que são desproporcionais. Então, uma coisa é você ficar triste por uma coisa que realmente deu muito errado, sei lá, você perdeu o seu emprego. É esperado que você fique triste, isso é saudável. Isso mostra que seu emprego é importante para você. Mas de repente você fica constantemente triste com coisas muito pequenas ou com muita raiva de coisas muito pequenas que você mesma sabe que é pequeno. Não é alguém julgando se é pequeno ou não, porque a gente vai entrar. E, gente, nesse meu YouTube aqui da vida dá pra eu falar de muita coisa. Anota aqui no comentário pra me lembrar de eu falar alguma hora sobre isso de a gente querer julgar o problema dos outros, né? Alguém querer dizer o que é pequeno pra você. Não, manda aqui, eu quero ver o vídeo do julgar o problema dos outros, né? Nenhum problema é pequeno. Manda aqui pra eu não esquecer, mas às vezes você sabe que não tem necessidade, você sabe que não precisava estar naquela reação toda. Você, no seu coração, sente isso, na sua razão percebe isso, mas não consegue mudar. Essas emoções estão sendo ativadas por interpretações, muitas vezes muito enraizadas, de longa data ali na tua cabeça. E eu vou falar disso no próximo vídeo, que são os nossos pensamentos. Então faz parte também da regulação emocional a gente aprender a entender e mudar essa conversa interna aí que a gente tem dentro da nossa cabeça. Mas esse é um vídeo para um outro momento, porque ele é bem profundo também. Por hoje, o que eu quero que você compreenda é que regular as emoções não é virar robozinho. Ninguém tá falando pra você que as suas emoções estão erradas, que você tem que deixar de sentir. Qualquer pessoa que tenta te vender uma vida mágica, que você tá sempre feliz, sabe, que passa essa ideia pra você, essa pessoa tá viajando. Isso não existe, porque todas as nossas emoções, elas existem porque elas são importantes pra nossa sobrevivência e pra gente alcançar aquilo que é valioso na nossa vida. Então, emoções boas e ruins, negativas, fazem parte da vida, a gente precisa de todas elas. Porém, se você acha que tá intenso demais, frequente demais, de uma maneira desproporcional para tua vida, então você vai precisar aprender a regular essa emoção, que é abaixar um pouquinho o volume dela, para que você consiga olhar para ela. Sabe, ela não te engula viva na hora que aquilo aparece. Sabe quando você já sentiu muita raiva de alguma coisa, por exemplo, e a situação passou, você falou, nossa, pera, eu tava engolida ali, você tava engolida por aquele estado emocional. Isso não é saudável. Eu falei pra vocês que eu ia falar, né, uma situação onde essa ativação rápida, ela é importante. Situações de urgência. Então, tua casa começou a pegar fogo. É muito importante que você tenha uma ativação emocional muito rápida de medo, de ansiedade, de estresse, dispare correndo, chama todo mundo, cata as coisas e vaza. Né? Situações de perigo, principalmente físico.
são situações que é muito importante que as emoções disparem dessa forma muito rápida, muito intensa, que você mal consiga processar e pensar. Esse é o estado instintivo nosso, que é feito para você reagir para a tua sobrevivência. Não é isso que acontece na hora que você tá no trânsito e alguém buzina para você. Entende? Não é pra gente ter essa ativação toda na hora que você tá ali em casa com o teu marido, com a tua mulher, e ele dá uma resposta meio atravessada e teu sangue sobe e você quer voar em cima dele ou dela. Isso não é pra acontecer. Esses descontroles emocionais em situações cotidianas não é saudável. Então, quando a gente fala de regular a emoção, é disso que a gente está falando. É de uma pessoa sentindo uma ansiedade gigantesca quando ela vai fazer uma apresentação no trabalho dela que tá tudo bem. E ela sabe que tá tudo bem. E ela sabe que ela tá preparada e não precisa daquilo. É de você sentindo crise de ansiedade de não conseguir dormir, sendo que não tá acontecendo nada demais. Esses estados emocionais, por favor, gente, ninguém é pra viver assim. A gente tem como e deve aprender a regular as nossas emoções. A gente não aprendeu isso na nossa infância. A gente aprendeu a engolir o choro e ficar quieto, né? É o que tinha. Não é culpa de ninguém. É a informação que tinha. Mas hoje, a psicologia tá aí para isso. Com as nossas crianças atuais, estamos ensinando diferente. Que a gente pode desenvolver as nossas habilidades de regular as nossas emoções. E é importante que você faça isso para que as coisas fluam de uma forma mais leve na tua vida. Conta pra mim se esse vídeo fez sentido pra você ou não. Conta pra mim o que você gostou mais, porque isso é um feedback importante pra eu saber o que trazer. Ou o que você ficou sentindo falta, que você achou que eu poderia ter falado melhor, de uma outra forma, ou falado mais. Deixa aqui embaixo, eu tô tentando muito ver se eu consigo voltar a ser frequente aqui, porque eu adoro vir pra cá. É mais uma questão de organização da minha rotina, do meu trabalho, mas com o incentivo de vocês, isso me motiva demais. Eu sei que tem gente aí assistindo, gostando ou querendo mais informação, isso me motiva muito. E também motiva demais você se inscrever no canal, tá bom? Eu vi ali os inscritos crescendo, deixar o seu curtir no vídeo se você gostou e encaminhar para outras pessoas também para o canal crescer, tá bom? Um grande beijo, te vejo na próxima.